talvez cerca de 20 milhões de brasileiros que, em algum momento, dirigem veículos sem estar habilitados e 60 milhões de brasileiros que têm idade para ter carteira de motorista e não tem por algum motivo. Nós fizemos uma pesquisa e a pesquisa colocou como um dos principais motivos, o principal é o custo da carteira de habilitação, nacional de habilitação. Ministro, muito bom dia. Leilane falando aqui do Rio. O pior dos mundos é a gente ter as ruas e as estradas cheias de motoristas não capazes, né? Habilitação ou com habilitação, mas sem saber dirigir. O que eu lhe pergunto é, como é que essas pessoas que querem ter habilitação vão aprender a dirigir sem um instrutor capacitado, habilitado? Isso não correria o risco da gente ter ainda mais problema, mais acidentes? E como é que seria a fiscalização disso? Não, Leilane, elas serão habilitadas por um instrutor qualificado pelo Senatran e pelos Detrans. O grande problema é que as pessoas já dirigem, Leilane, sem carteira. Esse é que é o grande drama. Se você for olhar, por exemplo, as pessoas que compram moto, 40% delas, quando a gente faz um cruzamento entre o CPF de quem comprou e se ele tem ou não habilitação, não possuem habilitação. Só compram uma moto e não possuem habilitação. Por que isso ocorre? Porque a habilitação é muito cara. O Brasil talvez seja um dos países onde é mais caro habilitar um cidadão no mundo hoje. E isso está errado. A gente precisa baratear, a gente precisa utilizar as novas tecnologias, dar condição ao cidadão de ter formação digital, ter condição de fazer o teste de aptidão também de maneira facilitada, para que ele tenha conhecimento, porque o pior condutor é aquele que está no trânsito agora, enquanto nós estamos dando essa entrevista, e não teve nenhuma condição de ser habilitado. E a questão da fiscalização, para fiscalizar individualmente, Leilane, isso é uma arrogância, às vezes, que o Estado tenta avorar para si. Nenhum Estado tem condição de fiscalizar individualmente todas as pessoas. O Estado precisa criar as condições para a formalização, para a desburocratização, para a inclusão do cidadão. Esse projeto é nessa direção. E mais, para concluir essa pergunta, utilizando a experiência internacional comparativamente, porque nós criamos o modelo mais caro para o nosso cidadão. E se nós tivermos, na nossa região aqui na América do Sul, e se nós tivermos 20 milhões de pessoas que em algum momento na vida dirigem um veículo sem estar habilitado, talvez seja o maior contingente de motoristas eventuais desabilitados do nosso continente, maior até do que as populações de países vizinhos ao nosso. Então a gente precisa olhar o que está sendo feito para a gente fazer uma análise crítica. E assim, se as pessoas dirigem sem curso algum, a gente está propondo garantir cursos para que as pessoas melhorem, tenham mais qualificação na hora de dirigir. Eu acho que isso vai ser produtivo para o Brasil, vai incluir as pessoas, porque dentro do recorte a gente ainda tem outras exclusões ainda mais cruéis. Por exemplo, são as mulheres no Brasil que são excluídas das carteiras nacionais de habilitação. Isso ocorre por quê? Porque se a família tivesse o dinheiro para tirar só uma carteira, e como tirar uma custa em torno de 3 a 4 mil reais, para tirar duas custa entre 6 e 8 mil. Imagina uma família pobre, que tenha o dinheiro para tirar uma carteira já com muita dificuldade. Ela escolhe tirar só a do homem. E muitas vezes a mulher fica inabilitada justamente por essa condição. Então a gente precisa criar um ambiente para que as pessoas tenham condição de se formalizar, de serem incluídas, porque isso sim melhora. Isso sim melhora. E não um modelo que supostamente visa formar bem o condutor, mas na prática forma muito poucos. Então isso é muito ruim para o país.
Já vou passar a palavra para o Valdo. Eu concordo plenamente com o senhor, porque a gente tem visto aí muitas vezes uma máfia, né, dessas autoescolas. E o que eu lhe pergunto também é se não tem também uma máfia na hora da prova de habilitação, porque existe ali toda uma pegadinha, um caminho que se você não fizer uma coisa, depois você é reprovado imediatamente. Eu sei de pessoas que fizeram a prova 2, 3, 4 vezes, e aí você paga tudo e tem que pagar tudo de novo. Tem uma maneira de evitar que essa máfia continue agindo? Com certeza, Leilani. Sabe por que tem essa máfia? Porque é tão caro que não basta a pessoa pagar uma vez o preço alto. Quem pode pagar, muitas vezes, é levado a ser reprovado para ter que pagar de novo. Porque tem muita gente que não consegue pagar. Então, assim, o preço é tão impeditivo que leva a essas máfias. O que acaba com isso? Desburocratizar, baratear, facilitar a vida do cidadão, porque isso tira o incentivo econômico para a criação dessas máfias. Então, esse é um debate que precisa ser feito. Acho que o Brasil precisa fazer isso até de maneira geral, desburocratizar outros setores. Nós somos um país muito cartorário, que às vezes o documento da casa do cidadão representa significativamente ao preço do próprio imóvel. Ou seja, discussões como essas precisam ser feitas para reduzir custo país, para fazer o dinheiro girar na economia com competitividade. Veja bem, só para aproveitar a sua pergunta para dizer o que isso significa. O Brasil tira por ano entre 3 e 4 milhões de carteiras de motorista. Se a gente considerar que custa entre 3 e 4 mil reais cada uma, isso dá ali entre 9 e 16 bilhões de reais, que é gasto do dinheiro do nosso povo para tirar um documento. Se isso for barateado, esse dinheiro vai para outros setores da economia, outros setores não de reserva de mercado, que é o que gera a máfia. Vai para setores competitivos, que geram empregos competindo internacionalmente. Então, isso vai ajudar a economia brasileira a se dinamizar. Isso, inclusive, significa uma importante reforma microeconômica, fazendo o dinheiro sair de reservas de mercado, estabelecidas por obrigatoriedades legais, e serem destinados ao conjunto da economia mais desregulamentada, que garante mais eficiência. Ministro Valdo Cruz, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Essa observação da Leilani foi muito, muito importante, porque realmente existe essa máfia de reprovação para aumentar o faturamento. Eu acho que aí está, inclusive, um dos principais problemas que o brasileiro hoje enfrenta, né? Acho que a Leilani pegou ali no ponto ali também, nessa questão dessa proposta de vocês. Agora, a gente sabe que vai ter uma reação exatamente dessas empresas que hoje estão aí, que vão ali querer pressionar o governo. Não, não faz isso. Lobby. Isso tem de passar no Congresso? Sim ou não? E como como é que é a experiência em outros países, né? Para até mostrar, olha, outros países funcionam como no Brasil e tem de passar pelo Congresso isso? Se tiver passar pelo Congresso, aí o lobby vai ser forte. Não, Valdo, não precisa passar pelo Congresso essa parte da modificação que eu estou falando contigo para lhe tranquilizar. Eu também acho que a minha experiência pretérita como congressista fez com que nós construíssemos um projeto que tivesse condição de ter o seu funcionamento a partir daquilo que o próprio governo pode fazer. Então, assim, nós não vamos mexer em leis profundamente para exigir um debate longo no Congresso. A gente acredita que a gente pode, por meio da regulamentação das normas, facilitar, desburocratizar para o cidadão, o que certamente facilita o debate político, né? E quebrar máfias, reservas de mercado, funis que excluem tantas pessoas desse segmento, vai ser muito importante para o Brasil, inclusive para formar as pessoas. Eu acredito que, por exemplo, um jovem, ao ter condição de tirar a sua carteira de motorista, fazer o seu curso muito mais barato, passar na prova, passar no teste de condução do veículo, ele ou da motocicleta, ele vai
ele vai certamente estar mais apto para acessar o mercado de trabalho de maneira mais célere, mais prática, e isso vai permitir que ele também evolua com mais segurança, porque tem muitas profissões no Brasil que a gente tem dificuldade. Por exemplo, condutores de ônibus, de caminhões, de vans de transporte, essas pessoas precisam ter uma carteira que não é essa que a gente está discutindo. A gente está discutindo a carteira A e B, não é a carteira de formação profissional. Mas é óbvio que a pessoa só tem uma carteira com formação profissional para conduzir veículos pesados, veículos com cargas inflamáveis, por exemplo, se elas tiverem uma outra carteira antes disso. E se as pessoas tiverem mais cedo, elas vão ter condição de acessar com mais facilidade o mercado de trabalho, de garantir melhoria na sua própria vida. E eu acho que será um grande avanço civilizatório para o país a gente enfrentar esse debate. E o papel da imprensa é muito importante, porque terão ataques, mas os ataques virão daqueles que são mantidos ineficientemente pela reserva de mercado criada por lei. Exatamente. Vamos acompanhar então, ministro, essa proposta, o andamento dela. Eu peço sua permissão para trocar de assunto rapidamente, porque estamos aí na contagem regressiva para o tarifaço, né? E uma situação muito complicada de negociação, os negociadores reclamando de portas fechadas ali na Casa Branca e uma pressão cada vez maior para que o presidente Lula converse diretamente com o presidente Donald Trump para tentar reverter esse quadro aí dessa contagem regressiva, né, assombrando a gente já na sexta-feira com uma tarifa de 50%. Queria sua avaliação sobre esse momento político, as conversas, como é que se abre diálogo num momento como esse? Olha, o presidente Lula, Marina, ele é o maior caixeiro viajante no que concerne à venda do país internacionalmente, da história recente do Brasil. Ele tem sido responsável pela abertura de centenas de mercados, pelo próprio prestígio internacional que ele carrega e também pela experiência que ele recolhe. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, dada a disponibilidade também do presidente Trump conversar diretamente com o presidente, que ele vai falar. Ele sempre fez isso ao longo da sua trajetória política, né? Não precisa nem de pressão. Aliás, é o que ele mais faz com qualidade, que é vender os produtos brasileiros internacionalmente. Eu acredito que, nesse momento, a posição do governo deve ser a negociação máxima, porque aquelas outras questões que tratavam de ataques propriamente ditos à nossa democracia, parece que elas foram colocadas de lado, né? Porque o fato é que há brasileiros que se mudaram do Brasil para o exterior para atacar a nossa democracia com interesses pessoais, familiares. É isso que faz Eduardo Bolsonaro ao ir morar nos Estados Unidos. Isso nos envergonha a todos, especialmente aqueles que estão do lado deles politicamente. Mas essas questões afastadas, do ponto de vista comercial, o governo deve exercer o diálogo máximo, usar todas as suas ferramentas. E o presidente Lula, ele é muito pragmático e ele certamente, assim, se eu pudesse responder um questionário, eu não sei o que o presidente fará, mas se eu pudesse responder um questionário, você acredita? Eu acredito que ele fará o esforço máximo, inclusive falando diretamente com o próprio presidente, desde que o presidente Trump deseje também. Ministro, nesta linha, o senhor estava falando sobre a questão que envergonha o país ter um parlamentar, um deputado nos Estados Unidos atuando contra os interesses do Brasil. Vimos, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro ameaçou o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que é seu amigo pessoal, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? E até agora, qual que é a expectativa? O senhor acha que deveria ter uma sanção também por parte do Congresso? Porque um parlamentar é eleito para defender o país, não para atacar o país. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acho isso um absurdo, né? Na verdade, ele atacou o próprio poder legislativo, porque não é à toa que são os dois presidentes da Câmara e do Senado que são atacados, ameaçados com sanção pelo Eduardo Bolsonaro, uma coisa assim, inacreditável. Antes o ataque tinha sido ao judiciário, ao executivo toda hora, né? Eu outro dia estava até conversando com alguns representantes da imprensa e perguntando assim, e se o ataque fosse à imprensa livre?
A gente observa isso acontecendo mundo afora, por exemplo, agora o Washington Post sofreu algumas retaliações. Então, esse tipo de coisa são pilares democráticos, o funcionamento dos poderes, a imprensa livre no país. Qualquer brasileiro que vá ao exterior para atacar esses fundamentos da nossa democracia, Valdo, com interesse pessoal, familiar, que é abreviar um processo ou absolver o Jair Bolsonaro pelo processo que ele responde, a minha vontade não deve prevalecer no processo, nem a do Eduardo Bolsonaro, nem a de vocês, nem a do cidadão que nos assiste. Mas o devido processo legal deve prevalecer e a nossa Constituição. E por isso a soberania ser defendida é fundamental, porque imagina só a nossa soberania ser atacada por Eduardo Bolsonaro morando no exterior. Isso certamente levaria o Brasil a ser um país muito pior do que o Brasil é, e nenhum brasileiro quer isso. Agora, afastado isso, porque nesse momento nós não estamos mais nessa discussão, o Eduardo se isolou, ele está lá defendendo que o parlamento americano não receba os senadores que estão nos Estados Unidos, uma coisa ridícula, ridícula. Né? Afastado isso, eu acho que a gente tem que negociar ao máximo, reduzir os danos, estar aberto ao diálogo, de maneira humilde, altiva, como o Brasil sempre atuou nos assuntos da sua diplomacia. Ministro Renan Filho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E olha, boa sorte, bom trabalho aí nesse caminho de a gente ter um Brasil com mais motoristas habilitados e capacitados para que a gente possa ter um trânsito melhor, menos acidentes, menos mortes e um trânsito mais em paz. Muito obrigada. Obrigado, Leilane. Vai ser uma tarefa muito importante. Eu acho que esse é um passo relevante. Nós vamos dar outros. E obrigado pela oportunidade. Vamos debater esse tema, que eu acho que o papel da imprensa será fundamental. Obrigada, bom trabalho. Vamos falar de um assunto que todo mundo viu aqui no Conexão. É uma notícia muito boa para o Brasil e, de uma maneira geral,